Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Laísa Dikoff e aqui a gente fala sobre constelação familiar, sobre lei da atração e como a gente usa tudo isso na prática para desenvolvermos uma nova e melhorada versão nossa. Hoje eu quero falar com você sobre lei da atração. Eu quero falar com você sobre como a gente entende como a nossa mente funciona, né? Porque afinal de contas, todas as realizações da nossa vida começam por um pensamento, começam na nossa mentalidade, não é? E só para entender que às vezes as pessoas dizem que quando elas falam sobre técnicas de atração, eles passam muitos exercícios de repetição e vocês vão entender por quê. Mas só falar, repetir, repetir, sem ter um sentimento ali por trás, não vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque o que faz, o que atrai para você é o sentir, né? O nosso cérebro, ele tem ondas elétricas. O nosso coração, ele é eletromagnético, então ele tem o poder de atração é muito maior do que o pensamento, mas tudo se inicia no pensamento. Então, a sua mente não é o seu cérebro, tá? E você vai entender um pouquinho sobre a mente. A mente, ela é dividida em duas partes. Nós temos a nossa parte consciente, que é a parte que pensa, né? Que a gente tem os pensamentos conscientes, e a parte inconsciente. Inconsciente ou subconsciente é a mesma coisa, tá? Então, essa parte inconsciente é como se fosse um registro e ela é a maior parte da nossa mente, é essa inconsciente. E ali fica tudo registrado, são os nossos registros de tudo que a gente viveu na nossa vida, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente experienciou. Então, ali tá tudo arquivado. Então, quando hoje você vai viver uma experiência, quando você vai fazer algo diferente, ou quando você pensa em relacionamento, ou dinheiro, carreira, aonde você vai buscar referências? No seu inconsciente. Então, por isso a gente precisa entender que não é apenas mudando o consciente que você vai ter as mudanças. Você precisa mudar principalmente o inconsciente. E aqui é muito importante a gente entender a importância da constelação, os princípios que a gente aprende na constelação familiar. Porque ali a gente aprende a ressignificar no inconsciente. Então a tua mudança é muito maior e realmente definitiva. Mas vamos lá. O consciente, então, é aquela parte onde a gente pensa, né? Onde a gente decide o que quer comer, o que quer vestir, quanto de dinheiro a gente gostaria de ganhar, qual carro a gente quer comprar, qual o parceiro ideal que a gente, né, queria se relacionar. Essa é a parte consciente, né? O que a gente usa assim no dia a dia. Só que querer não é poder. E a gente precisa então realmente trabalhar no nosso inconsciente. Mas o consciente é importante porque ele vai te ajudar e dar referências para você mudar as tuas crenças. Porque acessando o teu inconsciente, ali você vai entender. E aí, entendendo conscientemente e assim mudar, né? Então, por isso é importante você identificar crenças, você identificar tanto no dia a dia mesmo, assim, o que, né? O que você ouviu em casa, o que você ouviu sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre, enfim, tudo na sua vida. Tá tudo registrado no inconsciente, mas é através do consciente que tu toma consciência e que tu vai poder escolher mudar e onde mudar no teu inconsciente, tá? Mas é o inconsciente que guarda tudo. E como eu faço então para acessar e mudar o meu inconsciente?
O inconsciente a gente muda por repetição e às vezes também por grandes impactos, né? Então nessa parte a gente entende um pouquinho dos traumas. Às vezes tu passa uma situação num dia e aquilo aconteceu, foi impactante. Você recebeu uma notícia que não estava esperando e aquilo impactou. E aí o teu inconsciente foi lá e registrou aquilo ali. Então no decorrer da sua vida, talvez você tenha medo de coisas repentinas, sabe? De mudanças repentinas. Tudo isso que for muito assim rápido, você tem medo porque o primeiro registro que tem ali é esse impacto, que pode ser positivo ou negativo, né? Então, a gente entende um pouquinho também quando as pessoas utilizam é uma técnica, né, de acessar o inconsciente, de mudar o inconsciente, quando a gente faz aqueles processos que você tem que, né, cantar e você tá ali empolgado e participa, e aí a pessoa começa a falar coisas para você, né? Não sei se você já participou de algo assim. Então a pessoa tá ali, você tá motivado, e a pessoa diz palavras de motivação, de coragem, que você é vencedor, você vai lá e faz. O que está acontecendo ali? É uma reprogramação do teu inconsciente, tá? Porque ela consegue acessar o teu inconsciente porque você está aberto, você está, digamos assim, você está receptivo para aquela informação e aquilo acontece porque você tem um sentimento envolvido naquele momento, tá? A repetição também é muito importante. Então a gente vê muitas pessoas falando de repetição nas técnicas. Por quê? Porque quando a gente era pequeno, como a gente aprendeu as coisas? Foi repetindo. A gente aprendeu a caminhar porque a gente levantava, caía, mas levantava, tentava de novo. Andar de bicicleta, a mesma coisa. Na escola, a mesma coisa. Aprender a ler. Tudo foi repetição, repetição e repetição, né? Então, é assim que a gente grava as informações no nosso inconsciente, como se aquilo ali fosse o registro para a gente acessar futuramente. Só que tem registros que não nos levam a um outro nível. São aqueles registros que nos prendem, né? São os medos, são inseguranças, são as crenças, mas tudo é um pensamento. Tudo é um pensamento. Então, utilize o seu consciente para identificar quando o teu inconsciente aparece. Porque você vai vivendo o dia, as coisas vão acontecendo, você vai tendo sensações no corpo, você vai tendo aqueles pensamentos que vêm, e tudo isso é um indicativo do que acontece dentro de você. Então eu sempre digo presença para identificar. Então, tinha um exercício muito legal que eu dava para as minhas alunas da mentoria, que era exatamente isso. Elas tinham que listar 15 qualidades e todos os dias elas tinham que ler as qualidades. Às vezes eram qualidades que elas ainda não tinham, mas eram qualidades que elas queriam desenvolver. Mas assim, não é só ler, é ler e se visualizar e sentir como que aquilo já fosse teu. É como se você fosse se apropriar daquilo. E nessa repetição, 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 essa vai ser uma informação que ela vai ficar registrada no inconsciente. Então, é assim que a gente muda. Então, não tem fórmula milagrosa. Sempre é uma tomada de consciência e realmente mudar, realmente fazer o passo a passo que é requerido, né? Então, é assim que a gente começa as grandes transformações na nossa vida. E isso é um alerta que eu quero trazer para vocês, porque assim, a gente precisa aprender a escolher realmente o que a gente assiste na TV, o que a gente ouve no rádio, o círculo de amizades, os lugares que a gente frequenta. Tudo isso
nos mostra o que acontece dentro de nós, de uma certa forma. Por quê? Se eu vou numa loja e eu acho, nossa, aquela loja é muito cara para mim frequentar, eu nem vou entrar porque ela parece cara. O que isso mostra sobre você? Crenças de merecimento, crença de escassez, crença de desvalor. É só uma loja. Você não é obrigado a comprar na loja, mas você pode sim entrar e ter aquela experiência. E quanto mais você tem essa experiência e outras experiências de lugares que você quer passar a frequentar, mais você vai ficar ambientado com aquilo ali e mais esses ambientes são naturais para você. Então, eu te desafio, assim como eu desafiei as minhas alunas da mentoria, vá a lugares que você quer ir, mas que você acha que não são para você, sabe? Tenha essa experiência, não só uma vez, mais de uma vez, para que aquilo ali comece a se tornar natural. Porque você vai ver que era só uma forma de você ver, de você interpretar. Você nunca entrou na loja, mas você interpretou, ou porque alguém disse que alguma coisa era cara e você acreditou. E aquilo passou a ser uma verdade. Então você registrou como cara. E não quer dizer que ela seja. Talvez você ache até um valor justo pelo produto que está sendo vendido, né? Então, assim, observe os teus pensamentos, veja como você está analisando as situações. Tudo isso mostra sobre você. E realmente faça os exercícios, repita, né, que eles falam muito, né, repita, tenha crenças positivas sobre você, não passe o dia inteiro reclamando, não passe o dia inteiro pensando coisas negativas, não passe o dia inteiro falando dos outros. É muito mais produtivo você pensar na sua vida, nos sonhos que você quer ter, como você vai poder chegar lá nestes sonhos, qual é a forma, qual é o caminho que eu vou tomar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, entende? Esse é um poder grandioso que você tem, mas é só você que vai acessar. Ninguém vai poder mudar o teu pensamento a não ser você mesmo. Então, escolha conscientemente, escolha sabendo onde você quer chegar, o que você quer viver, sabe? Saia desse lugar onde você está apenas repetindo situações, vivendo o que todo mundo vive. Custa tempo e energia, mas com certeza você vai colher grandes frutos dessas mudanças. Então eu quero te deixar aqui com essas reflexões para você entender um pouquinho que a gente tem esses dois tipos de mente, a consciente e a inconsciente. E faça listinhas de aspectos positivos, leia ela todos os dias, mas sinta como uma verdade, como se você pudesse se apropriar daquilo ali, sabe? É o sentir. No próximo vídeo eu quero trazer um pouquinho mais desse sentir, como a gente usa tudo isso, como isso funciona realmente. Gente, tudo isso funciona, tudo isso traz resultados, mas tu precisa testar, tu precisa aplicar todos os dias, tá? Então eu te desafio, escolha algo que você quer mudar, pratique e depois você volta aqui e me conta as mudanças na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou do meu canal, já curte o vídeo, já encaminha para alguém que gosta desses assuntos também. E seguimos juntos evoluindo para uma nova e melhorada versão nossa.